Olá, tudo bem? Vamos meditar um pouco aqui a respeito da lei da graça e da meritocracia que está sendo apregoada pelos liberais aqui no Brasil, na América Latina. Quando a gente fala de meritocracia, nós estamos falando de pessoas que têm capacidade, né? Pessoas que correram atrás, pessoas que fizeram por onde. E é assim que as pessoas estão aceitando, né, no mercado de trabalho a tal da meritocracia. E falando em lei e graça, é justamente isso. Quando você pratica a lei, então você tem direito de receber a bênção de Deus, porque você é um praticante da lei. Mas a Bíblia fala que se você peca por um mandamento da lei, você pecou por todos. Então a meritocracia aí cai por terra. Porque em graça, o que acontece? Não é que nós somos justificados pelo que nós fizemos, não é meritocracia. A graça é dom imerecido. Então nós recebemos de Deus pela graça através do sacrifício feito por Cristo Jesus. A dificuldade que as pessoas têm em entender essa questão é porque o homem ele vive de esforço. Ele vive do esforço. Se ele se esforça, se ele trabalha, se ele corre atrás, ele consegue. Não é. É dessa forma mesmo, na verdade. Nós temos isso, mas em se tratando de justiça, não é assim, porque às vezes a pessoa ela não tem meritocracia. Vamos supor, uma pessoa que recebe uma herança. Que meritocracia ela tem? Ela não tem meritocracia nenhuma, ela recebeu como herança, né, por linha de família, de sangue, aquilo que é de direito. Vamos supor, uma herança de uma empresa. O pai é um empresário, o filho ficou, ele vai ser o herdeiro. Né? É uma herança. Quer dizer, não existe meritocracia nesse caso. Nós não vamos entrar aqui na questão profunda de lei, porque a lei existe e ela existe sim. Né? Tanto se falando em lei da terra, como a lei de Deus. Paulo falava, a lei é boa. Né? A pessoa vive pela lei. Agora, quando você parte para a meritocracia, sem deixar margem para o social, ou seja, para aqueles que necessitam, então você está praticando a injustiça, porque Deus ele nunca deixou o pobre desamparado, ele nunca deixou o desvalido, a viúva, né, o velho decrépito, as pessoas que têm necessidades básicas, mínimas, Deus nunca deixou de fora de, de um período de prosperidade. Né? A própria lei, dentro lá dos mandamentos da lei, dentro dos costumes e das tradições, existiam leis como a lei da terra, que o homem ele plantava 6 anos e colhia. O 7º ano ele deixava a terra descansando. E tudo que nascia naquela terra não era colhido, deixava lá cair. Quer dizer, aquilo ia adubar aquela terra, preparar aquela terra. E o pobre, o viajante, o estrangeiro, ele podia entrar e pegar o que ele pudesse. Né? O que ele podia pegar, ele pegava. Para ele se alimentar, ele não podia pegar e carregar. Vamos supor, chegar lá né, com a capacidade de carregar muita coisa e usufruir desse direito. É como aqui, vamos supor, você tem um benefício social, mas existem os quesitos para a pessoa receber esse benefício social. Existem pessoas que mentem para receber o benefício, então elas estão incorrendo em quê? Se a justiça pegar, elas vão ser penalizadas e vão ter que devolver aquilo lá com juros e correção monetária. Assim é vale transporte, cartão de ônibus, assim é benefício social. Né? Então, nós vemos que existe uma justiça de Deus, da qual nós não podemos fugir, tentando praticar meritocracia. Eu não posso negar ajuda a um caminhante, a um morador de rua, a uma pessoa que mora em situação
de risco em questão de moradia, ou seja, favela, essas coisas, né? Ainda que tenham pessoas que usam disso para se esconder de estar num trabalho árduo, certo? É como um mendigo. Tem pessoa que pede esmola porque precisa, e tem pessoa que pede esmola porque é preguiçosa. Mas não deixa de ser uma situação. Jesus falou, o homem estava trabalhando lá, foi pego lá no esquema errado lá, né? O contador lá, é uma parábola de Jesus. E ele falou, poxa, e agora, né? Meu patrão me mandou embora, de mendigar eu tenho vergonha. Trabalhar eu não posso, quer dizer, tem pessoa que ela não sabe pegar no pesado, mas ela sabe fazer alguma função, ela tem algum ofício que ela desempenha bem. Você tanto pode desenvolver um ofício honestamente, porque você tem a capacidade para desenvolver aquilo ali, você estudou, você nasceu com aquele dom, seja lá qual que for ele, você vai usar ele para você subsistir, né? Mas não tem meritocracia, porque o cara ele nasceu, vamos supor, a pessoa que toca de ouvido, ele nasceu com aquilo, se ele vive daquilo, mas ele pode também usar aquilo para outra coisa. Eu acho que eu estou me fazendo entender. E agora, falando da graça, a graça é dom imerecido. O pecado de que nós somos perdoados é o pecado original, o pecado de Adão, a desobediência, a rebelião contra o Criador. E essa mácula ficou para a humanidade inteira. Então Cristo veio, desfez essa mácula, pagou o preço que a lei exigia, né? E nós recebemos a justiça da fé. Por isso que a salvação é pela fé, através da graça. E essa fé, ela atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Então, quando eu pratico o amor, a Bíblia fala, quando fala do fruto do Espírito, ela fala sobre a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, fala do próprio amor. E ela fala, contra essas coisas não há lei. Então, se eu em espírito, na plenitude dos tempos, eu ando pela fé através da graça, praticando a fé pelo amor, quer dizer, o amor não vai falar mal, não vai fazer mal, não vai roubar. O amor vai sempre respeitar. O bojo do amor não é ser meloso. Quando eu amo a minha esposa, eu não sou meloso. Eu amo ela, eu respeito ela. Quando eu tenho, nós pegamos assim, aquele fato de um casal muito simples e tal, o que vale para eles de ter valor? É um palito de sorvete, é um papelzinho do bombom que recebeu, né? Enquanto que existem casais que têm anel de ouro e têm pendentes e joias, né? Até a Bíblia fala isso no Novo Testamento, que fala que a beleza exterior da mulher não seja no pendente, no frisado do cabelo, quer dizer, numa coisa exterior que tem valor aos olhos humanos, mas que seja num coração puro e um espírito reto, né? Então o salmista fala isso, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto diante de ti. Então isso é o que vale na graça. É o teu coração, é o teu interior. Você sabe dentro de você quando você está errado ou não. E aí, quebrantado pelo Espírito, você vai e se reconcilia. Esse é o dom da reconciliação, que pode ser uma pequena reconciliação de uma pisada no calo que eu dei para alguém e eu vou lá e me desculpo, como de um grande pecado, né? Então a fé que atua pelo amor, ela opera dessa forma e traz novidade de vida e restauração através do ministério da reconciliação, ok? Então você que veio até aqui comigo, dependendo do canal que você tiver aí nos ajuda. Compartilha, dá curtida, dá seu joinha, né? Deixa aí a sua pergunta, o que você quiser saber, entre em contato conosco. E você que tem aí o desejo de abençoar o Ministério Ramo Dias Moreira, né, de ser um parceiro financeiro nosso aí, tanto em valores, em dinheiro, como em doações, a gente aceita aí. Nós usamos as bênçãos que nos são enviadas, aquilo que a gente pode usar no ministério, a gente usa, equipamentos, câmera, computador, tudo que vier a gente usa. E temos aí o nosso bazar, que a gente está sempre desenvolvendo e a gente vai passando para as pessoas com um valor mais em conta e abençoando o ministério aí também. Então, você que
sente aí o desejo de estar cooperando conosco, sinta-se à vontade de, através dos nossos meios de comunicação aí nas plataformas aí na internet, você entra em contato conosco aí, nós ficamos agradecidos, e quem vai te abençoar é o Senhor, porque a obra é dele. Amém? Então, pela fé e pelo amor, até mais.